Você anda estressada ou estressado? Se você respondeu que sim, esse vídeo pode te ajudar muito, porque eu vou oferecer para vocês uma super metáfora sobre o que é o estresse e como manejá-lo. Mas antes eu vou pedir que vocês já se inscrevam no canal, ativem o sininho, dê um like no vídeo e depois que terminar o vídeo, deixe seus comentários para eu saber das suas reflexões sobre o que vocês escutaram. Meu nome é Juliana Viar, sou psicóloga, sou psicoterapeuta, trabalho com atendimentos individuais e em grupo. Vamos lá? Estava eu preparando uma palestra sobre o estresse e queria apresentar para as pessoas uma metáfora sobre a natureza do estresse. E a metáfora que eu estava em mente era de uma balança, com dois pratos, tipo aquelas balanças de feira de antigamente. Acho que algumas feiras até ainda tem, né? De um lado, os estressores, do outro lado, os recursos. Se os estressores estivessem muito pesados, nós entraríamos em estresse. E se fosse muito pesado mesmo, sobrecarregasse totalmente nossos recursos, poderíamos até nos traumatizar. Já se os recursos adaptativos estivessem mais fortes, mais pesados do que os estressores, então nos adaptaríamos e entraríamos em resiliência. E aí eu estava com muita clareza de que eu ia apresentar essa metáfora. Já tinha até pensado em comprar uma balança de feira para levar, para colocar aqueles pinos de metal, né, para tornar mais lúdico. E aí eu fui dormir e no sonho eu tive uma clareza de que a metáfora estava errada. Veio uma mensagem assim para mim: essa metáfora da balança não é adequada para falar sobre os processos de estresse. A metáfora mais adequada é a do cabo de guerra. De um lado, puxando os recursos, do outro lado, puxando os estressores. Se os recursos forem mais fortes do que os estressores, então você se adaptará, você aprenderá com a situação, sairá mais forte, será resiliente. Já se os estressores forem mais fortes que os recursos, então você entrará em sofrimento psíquico, você poderá entrar em estresse ou até mesmo se traumatizar. E aí eu acordei e fiquei assim meio estupefata, fiquei assim super surpresa com aquilo que veio, né? E como é que veio a mensagem tão inteira para mim. E é claro, essa metáfora ela faz muito mais sentido do que aquela metáfora da balança. Porque quando a gente está num processo de estresse, a gente sente uma batalha acontecendo dentro da gente, entre os recursos e os estressores. É isso mesmo, na nossa vivência é assim. O que são os recursos? Recurso é tudo aquilo que nos fortalece. Eu posso ter recursos intrapessoais. Então, por exemplo, a autoimagem que eu tenho sobre mim, se eu sou uma pessoa autoconfiante, as habilidades que eu sei que eu tenho, as lembranças da minha vida que me lembram quem eu sou de maneira positiva. Existem aqueles recursos que são recursos interpessoais. Então, se eu tenho uma boa rede de apoio, se eu tenho um bom relacionamento amoroso, todas as pessoas que estão aqui que podem me auxiliar, terapeutas, médicos, etc. E existem recursos que têm a ver com os meus hábitos. Se eu sou uma pessoa que tem hábitos saudáveis, se eu me alimento bem, se eu durmo uma quantidade de horas que seja satisfatório para eu me sentir descansada, se eu faço exercícios físicos, se eu medito, se eu faço terapia. Então são hábitos que vão me fortalecer para que eu possa lidar com as situações que vêm para mim e me desafiam, né? De outro lado, eu tenho os estressores. Os estressores, eles podem ser crônicos ou agudos. Os estressores crônicos são aqueles que se prolongam no tempo. Muitas vezes a gente não sabe nem quando eles vão terminar. Por exemplo, se eu estou cuidando de um familiar adoentado. Aquilo é uma coisa que me demanda fisicamente, energeticamente, emocionalmente. E eu não sei quando vai terminar. Existem os estressores
agudos. Por exemplo, eu acho muito estressante fazer imposto de renda. Já fiz vários na vida, né? Mas eu sempre fico assim cansada emocionalmente, inclusive, porque eu tenho que prestar muita atenção. Aquilo não é trivial para mim, não é tão simples, né? Para uma outra pessoa, por exemplo, meu concunhado é contador. Para ele faz aquilo nas coxas, né? Ele faz de uma maneira, nas coxas no bom sentido, tá? Ele faz com facilidade e eu faço sofrendo. Então é um estresse agudo que eu tenho. Vem o momento de fazer imposto de renda. Não é nenhuma coisa ruim, né? É uma coisa que faz parte da vida, mas é demandante. E depois ele vai embora. Ou quando a gente tem uma notícia ruim, pode funcionar desse jeito. Quando a gente leva um susto na rua com violência. Eles demandam da gente que a gente elicie nossos recursos para poder lidar com aquelas situações. Então, estressor é tudo aquilo que demanda adaptação. Pode ser inclusive uma coisa boa, uma coisa desejada. Se eu sempre sonhei me casar na vida, chega a hora do meu casamento, o que acontece comigo? Meu nível de estresse vai lá no alto. Por quê? Porque eu nunca lidei com isso antes. Então, está me demandando adaptação. Tanto no momento da festa, quanto depois, né, na vida de casada, como uma vida nova, isso vai ser também como um estressor. Ou quando a pessoa está grávida, quando tem um filho, está com um bebezinho em casa. Vai ser a coisa melhor do mundo, o maior sonho do mundo, mas não deixa de ser um estressor. Tá? Então, se a gente quer lidar bem com o estresse, o que nós precisamos fazer? Fortalecer os nossos recursos e redimensionar e ressignificar os nossos estressores. Como fortalecemos nossos recursos? Nós observamos aquilo que está ali puxando na corda, o que está nos ajudando. Nós precisamos de ajuda, precisamos pedir ajuda de fora, então a gente puxa, chama mais esse recurso interpessoal. Às vezes eu estou precisando ter um novo hábito, um hábito de uma coisa que eu sei que me faz bem. Quando eu vou dar uma voltinha ali na praia e fico olhando o pôr do sol, isso me faz tão bem. Quer dizer, podia estar mais presente na minha rotina. É só eu incluir mais isso. Contato com a natureza, momento de contemplação, um momento de meditação. De repente eu vou colocando essas coisas que eu sei que me fazem bem e que eu valorizo, e isso vai me fortalecer. E de outro lado, uma boa psicoterapia pode me ajudar a ressignificar, redimensionar esses estressores. Às vezes eu olho para uma coisa assim que está acontecendo comigo e eu vejo aquilo como uma coisa gigantesca. De repente, um bom terapeuta pode me ajudar a olhar de maneira mais realista e diminuindo, redimensionando, me lembrar das minhas forças, das minhas potencialidades. Então, para lidar com o estresse, esses 2 passos. Fortalecer os recursos, ressignificar, redimensionar os estressores. Tá bom? Então, essa é a minha contribuição por hoje para vocês. E espero que tenham aproveitado. Deixe aqui seus comentários sobre as reflexões que vocês tiveram com o vídeo. Vai ser uma alegria poder interagir. Tá bom? Um grande beijo. Até a próxima. Se inscreva no canal.